dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para encantar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unirmos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Católico, casado, 2 filhos, 3 netos. Botafoguense, gosta muito de esportes como hobby. Música, as antigas, a época do rosto e o corpo colado. Anos dourados, claro, né? Adora um prato bem cheio e uma cerveja bem gelada. Admira muito no ser humano a honestidade, mas detesta muito a falsidade. Estamos com ele, Valdir Zucatelli. O Zuca, como os amigos mais próximos assim o conhecem. Ex-vice-prefeito de Londres, prefeito de Londres, empresário, diretor da nossa Marval, 37 anos, que completou agora no mês de março de 2018, e que tem uma história no desenvolvimento de Londres, do Alto Vale, Presidente Nereu, Ibirama, a nossa região que compõe esse verdadeiro cantinho do céu. E a política sempre esteve nas suas veias. Como eu disse, começou como vice-prefeito, foi prefeito. E se ajudou muitos companheiros na vida pública do Alto Vale, por que não dizer de Santa Catarina. Sua esposa, Martina Vaz, lá de Ibirama, mas hoje o coração muito lontrense, foi prefeita 2 vezes na cidade de Londres. Uma história para uma cidade que foi a que mais cresceu no Alto Vale nos últimos anos. E é com o Valdir Zucatelli, o nosso Zuca, que nós vamos conversar hoje no programa Na Boca do Povo. Vamos falar de empresas, vamos falar de momento econômico, vamos falar desse momento ético, que tanta falta faz a ética na vida pública hoje, porque ele tem uma trajetória, ele e sua esposa, na vida política. E hoje é importante falarmos, sim, esses momentos que o Brasil tanto cambaleia, mas que há uma esperança muito grande ainda lá no fundo do túnel. A chama ainda está acesa. O Brasil é muito rico e muito grande. Precisamos talvez virar um pouco a página e fazer uma limpa. E que os bons possam continuar. E que os homens maus da vida pública podemos, na frente, talvez, mandar para casa. É com ele que nós vamos conversar. Valdir Zucatelli, o nosso Zuca, botafoguense. Família, 2 filhos, 3 netos. Você que é um grande parceiro da comunidade de esportista, mas tem, além das empresas que você administra, junto com a Martina, você tem a política como uma coisa que você é um dos apaixonados pelas andanças da vida pública, que a gente se decepciona tanto, muitas vezes, mas que também tem as coisas boas, né, Valdir? Obrigado por ter vindo. Neri, obrigado pela oportunidade, obrigado à RBA pela oportunidade novamente. Agradecer aqui o Baby pelo belo trabalho que ele vem fazendo junto aqui.
duas coisas você esqueceu ainda, né? Eu fui vereador, né? Um dos Você foi vereador também, mais né? novo do Brasil na época, né? O mais jovem? Na época, sim. Que idade? Com 21 anos. 21 anos? Porque na época só Na podia época ser com foi... 21 anos. Hoje não. A maioridade hoje, era com 21. Hoje pode ser com 18. Você foi o mais novo do Brasil, né? Do Brasil, na época, eleito lá na Santur, com 3.300 vereadores que teve lá do Brasil inteiro no Encontro Nacional, tá? Em 76. Tá? E a Martina foi vice-prefeita também. Também né? foi vice-prefeita. do Wildon Kiel? Do Wildon Kiel. Do Wildon Kiel, né? Exatamente. Nós vamos reviver essa história da vida pública de Londres, que nós temos tanta história bonita. Uma cidade que não deixa de estar no coração do estado, baby. Porque o Alto Vale é o coração do estado de Santa Catarina. E Londres tem esse know-how diferenciado de uma trajetória de homens públicos que nos orgulha muito. Londres realmente é um belo exemplo, como muitas cidades do Alto Vale assim são, mas Londres me parece assim ter uma diferenciação. Se nós voltarmos lá, eu gostaria depois que você voltasse aos tempos dourados, época de Canto Salvador Rodrigues, de Hermínio Gules, de Érico Ricardo Knappmann, enfim, Osni Mendes, Valdir Sucatelli, enfim, Wildon Kiel. Nós tivemos tantas pessoas importantes, né? Valmor Saif, enfim, eu acho que todas as pessoas que passaram por essa cidade, que é Londres, que nós aqui estamos falando, tiveram um papel importante, né, Valdir? Bem, eu acho que todo mundo fez a sua parte, né? Uma parte todo mundo fez, porque muitos criticam, um fez mais, um fez menos, né? Eu prezo aquilo que você falou há pouco, tá? Pela seriedade e pela honestidade, né? Eu tenho orgulho que há 44 anos envolvido em política, fazendo parte, né, da vida política de Londres, e a gente nunca teve qualquer problema por desonestidade ou uma conta reprovada no Tribunal de Contas ou alguma advertência. Nunca, nenhuma advertência não tivemos, nem eu e nem a Martina. Tá? Então, acho que é um orgulho muito grande para a gente, numa época que a gente está vivendo aí, né, na política. Turbulenta, né? Turbulenta. Então, para mim, é um orgulho esse. Eu espero, tá, que eu possa contribuir de alguma maneira ainda por Londres, mas não como candidato. Eu espero que eu nunca precise mais ser candidato, porque eu acho que tem gente nova que tenha condições de dar continuidade a esse trabalho. Tá? Você vinha falando lá, eu passei por época de Cândido, por época de Érico Ricardo Knappmann, por época de Hermínio Ulrich, depois Érico Ricardo Knappmann. Érico Knappmann de novo, quando eu fui vereador dele. Você foi vereador do Érico Knappmann? Do Érico Knappmann. Já de saudosa memória, né? Cândido Saudade, Salvador e Érico. exatamente. Que já aí Osni Mendes, daí eu fui vice com Aldo, né? Aldo Vicente, que também foi um prefeito que honrou os caminhos de Londres. Exatamente. Né? Daí, depois do Aldo Vicente, eu fui o primeiro a dar sequência a uma administração, né? Porque nenhum vice-prefeito até então teria ganho uma eleição, né? Nunca na história, né? Daí, depois, Você foi vice o Amário, falecido Amário. Amário Pokrivieski. Eu fui vice do Aldo e fui prefeito e o Hildo foi meu vice. Aí o Amário foi o prefeito. Aí o Hildo foi prefeito com a Martina de vice. Aí depois a Martina... Perdeu para o Valmor. Valmor Seifer. Isso. E tinha ganho do Valmor como vice-prefeita. E daí perdeu como prefeito. Depois ganhou 2 vezes novamente do Valmor. As duas foi contra o Valmor? Ela disputou 4 eleições com o Valmor. Ganhou 3 e perdeu 1. Tá? E depois da Martina veio o atual Marcionei, né, que espero... Hoje é o prefeito atual, né, do então, MDB. Espero que faça um trabalho bom. Né? Por incrível que pareça, o pessoal pensa que a gente está torcendo mal. Não, porque quem vai pagar o preço é a gente, né, se não for bem na administração. Tá? Como você sabe que eu tenho diversos empreendimentos lá, não é só a loja, né, são loteamentos que muita gente... Construção civil, né? Exatamente. Onde o pessoal critica muito porque o Valdir compra tudo. Eu não compro para mim, eu compro para revender. É uma coisa bem diferente. É um negócio, né? É para fazer crescer a cidade. É um negócio para fazer crescer. Né? Você lembra muito bem quando estava na mão de 2, só que Londres nunca crescia. Você morou lá que nunca crescia. Quando a gente conseguiu comprar alguma coisa, o que a gente fazia? Era comprar, já loteava, já vendia. Tá? Então foi aonde Londres começou a crescer. E hoje tem muito espaço, você sabe que é um município
de um acesso muito fácil, né? Não tem grandes problemas de cheias como tem outros municípios. E ali você tem facilidade de BR-470 com facilidade, mesmo que chova, né? Então, tem bastante vantagem, né? Londres hoje é um município que tem uma vantagem muito grande, né? Está se instalando algumas novas empresas, né? Então, isso tudo é um trabalho que, ao longo do tempo, todo mundo participou um pouquinho, né? Você falou uma coisa que é verdadeira, né? Londres está muito enraizado com o Rio do Sul, mas também está enraizado com o Presidente Nereu, com o Ibirama, com a Piúna, porque está tudo muito junto. E Londres é uma cidade que, nos últimos anos, ela teve um desenvolvimento realmente fantástico. A cidade está muito bem arrumada, muito asfalto, né? As ruas tudo, bastante empresas, o comércio muito forte, a indústria se fortalecendo. Então, Londres, baby, foi uma cidade do Alto Vale, realmente. Saiu em pesquisas anteriores aí que cresceu muito. Foi uma das que mais cresceu. Uma cidade bonita, né? Foram 4 anos... Está muito bonita a cidade de Londres. Vinha Pouso Redondo e Presidente Getúlio na dianteira e agora 4 anos é Londres, né, que está sendo a dianteira, né, que mais cresceu, né, nos últimos 4 anos. Eu não sei desse último do 2017 como é que ficou, se já saiu ou não saiu. Mas eu acho que é um trabalho e eu sempre digo o seguinte, o município que é falado bem, ele cresce, ele tem credibilidade. Se começa a falar mal, ele perde a credibilidade. O pessoal começa a ficar um pouco de... Então, essa é a preocupação da gente, que as coisas dê certo, né? E tem uma, né? Quando a gente fala do nome dos ex-administradores da cidade, no caso aqui Londres, que nós estamos falando, porque o Valdir, além de vereador, o mais jovem na época, e depois vice-prefeito, depois prefeito, sua esposa prefeita 2 vezes, é que a gente voltou lá atrás, né? A época dos anos dourados, porque, baby, naquela época, imagina só, lá nos anos 50, 60, o prefeito não tinha salário, os vereadores não tinham salário, as administrações públicas dependiam muito dos recursos de arrecadação do município, serviços, imposto, IPTU, e das ajudas de governo estadual e governo federal. Hoje os municípios cresceram muito, é outra realidade. Tem o fundo de participação dos municípios, é um outro mundo político. Mas naquela época, de saudosa memória, me parece que a gente tinha, assim, uma coisa mais transparente, mais voltado à administração para as comunidades e as comunidades junto com a administração pública. Era feito com muito carinho, com muito amor. Hoje me parece, Valdir, não só a nível de Brasil, que o poder indói do ser humano. Exatamente, exatamente. Mas voltando aos recursos e essas coisas, em primeiro lugar você tem que tirar a bunda da cadeira. Você não pode ficar com a bunda da cadeira no gabinete. Lá você tem que ficar os dias para atender o pessoal, mais dia marcado, e os outros dias você tem que estar correndo atrás da máquina. Isso eu fiz muito. Até me chamaram de imobiliária na época, no meu mandato. Eu comprei 13 é um número que eu não gosto muito, mas é 13 terrenos, tá, para campo de futebol, para o CTG, para indústrias, para diversas indústrias, tá, que eu trouxe na época, mas com a ajuda de quem? Com a ajuda do saudoso Kleinubin, que era um irmão... Wilson Pedro Kleinubin. Wilson Pedro Kleinubin. Pai de João Paulo, deputado federal. Paulo. E onde ele me ajudou muito. Tá? A minha administração foi baseada em cima daquele trabalho que eu fiz com ele, pela amizade, pelo que... Acontece o seguinte... Ele era o governador do estado. Dinheiro existe, só que tem que ter bons projetos. E foi onde a Martina se apegou, como ela não tinha o governador do estado na mão, então ela pegou uma boa parte com o governo federal, mas com bons projetos. Ela tinha pessoas competentes dentro do gabinete, onde faziam os projetos, tá? E esses projetos eram bons e eram aprovados, e aonde vinha o dinheiro. Que ela fez muitas obras, adquiriu muita coisa, mas foi com bons projetos também. E também não parava. Você sabe que ela vivia viajando e correndo atrás, e ela era de cobrar. Como eu fazia, é de cobrar. Porque se você não se impõe e não cobra, você não consegue as coisas, né? Tem coisas que você, às vezes, por interferência de alguém, você também não consegue.
Porque às vezes tem aquele que não interessa que saia isso, até por... Esse é o grande mal do nosso país. Se todo mundo trabalhasse numa linha só... É o quanto pior, melhor. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Esse é o grande problema do nosso país. Eu acho que se todo mundo olhasse para frente e olhasse o bem do município, o bem do Estado, seria bem diferente. Só que tem aquele que quer o bem e aquele que quer o mal para ser beneficiado numa próxima eleição. Esse que é o grande mal. Valdir, nós temos que é o nosso primeiro intervalo, mas o Valdir colocou uma coisa que é verdadeiramente... é muito hoje visível. Governo não é uma pessoa só, baby. Não é só o prefeito ou o vice-prefeito com o gabinete, enfim. O governo, a Câmara de Vereadores, que tem que ter situação, mas tem que ter oposição também, evidentemente que tem que ter. Isso é salutar, desde que faça com inteligência a oposição, com inteligência, cobrando, mas ajudando quando tem que ajudar. Mas o prefeito, essa figura que administra a maior empresa de cada cidade, é a figura mais importante que tem, mas não faz nada sozinho. Precisa de uma equipe, foi o que o Valdir falou. Uma equipe de gabinete não é sentado lá dentro do gabinete. É a equipe que trabalha projetos, que vai em busca dos recursos. A prefeita com bom relacionamento com os governos estaduais, governo federal, os deputados, independente se é situação, se é oposição. Projetos bem feitos, com uma equipe competente, consegue administrar assim. É difícil? É. Os municípios menores têm muita dificuldade? Tem. A arrecadação é um problema? É. Mas que dá. Tanto que dá, que há poucos dias se tratava no Congresso Nacional a aprovação de mais quase 300 municípios novos. Que eu acho, do jeito que está, vai capengar. Mas estava lá e travou, vista aqui, vista lá. Por quê? Porque os distritos começaram a crescer e querem transformar em municípios. Para isso, precisamos de bons governantes, pessoas inteligentes. E é disso que nós estamos falando aqui. Nós vamos ao primeiro intervalo. Baby, é contigo, voltamos já com Valdir Sucatelli. É pena que você pense que eu sou teu escravo, dizendo que sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude